um fenômeno, esse fenômeno, então, ele será advectado, A parte, né, desse nosso assunto, a equação da advecção. E em aulas passadas, nós vimos alguns assuntos que foram importantes para a gente chegar nesse ponto. Primeiro, nós vimos a solução da equação da advecção de forma analítica, né? Nós vimos que, através dessa forma analítica, nós chegamos num conceito que é importante para entender, até para comparar, né, essa questão da solução verdadeira com a solução numérica, que é a chamada curva característica da equação da advecção. E nós vimos, né, que essa curva, utilizando essa curva, o que a gente identifica é que, se você tiver algum fenômeno, esse fenômeno, então, ele será advectado através de um determinado domínio, mantendo algumas características, e se nós analisarmos em cada ponto, né, desse fenômeno, então, na representação espacial desse fenômeno, a gente consegue representar cada um desses pontos por uma reta, né? Essa reta é o que a gente chama de característica da equação da advecção, de tal forma que vale essa relação aqui. X menos ct é igual a um valor constante. Então, se a gente pegar, você tem uma onda, né? Essa onda tem vários pontos. Cada ponto dessa onda vai obedecer essa relação x menos ct igual a constante. Não significa que todos os pontos são iguais, mas significa que cada um desses pontos vai ser advectado, ele vai ser movimentado dentro do domínio, mantendo suas propriedades, mantendo esse valor constante da condição inicial, tá? É isso que significa essa curva característica da equação da advecção. E aí, a gente pode resolver essa equação com diversos métodos numéricos, né? Nós começamos a nossa avaliação falando do método corrente acima, o método upstream, que é esse método em que o U, num determinado ponto J no futuro, será dado pela seguinte expressão: eu tenho o U no ponto J no tempo N, seria o tempo imediatamente anterior, menos C delta T sobre delta X, que é o nosso número de Courant, né, μ, multiplicando aqui esse fator, U de J no ponto N, menos U de J menos 1 em N. E, através dessa equação, a gente consegue desenhar esse domínio, chamado de domínio de dependência da solução numérica. O que significa esse domínio de dependência da solução numérica? A solução numérica no ponto UJN mais 1 depende, com base nessa equação, de todos esses pontos que caem aqui nesse triângulo destacado, né? De tal forma que a solução nesse tempo, n mais 1, depende da situação, né, da condição, estabelecida lá na condição inicial, né? Então, eu tenho todos esses pontos aqui definindo esse único valor no ponto UJN mais 1. Isso para um ponto. Então, quando eu tenho uma curva, como uma onda, por exemplo, né, cada pontinho desse tem uma representação como essa, né, de domínio de dependência. Então, quando a gente fala em um ponto, eu tenho essa situação, um ponto dependendo de vários outros pontos dentro do domínio, né? Então, essa é a situação que nós havíamos mostrado em aulas anteriores. E uma coisa importante que nós vimos, né, é que, para que essa solução seja convergente, é necessário que a curva característica passe por dentro do domínio da solução numérica. Nós vimos um exemplo em que isso não acontece. Ele está representado aqui, por exemplo, aqui nessa curva azul, né? Nessa curva azul, o que nós vemos? Apesar da solução exata, que é a curva característica, a característica da equação da advecção, passar por esse ponto aqui no tempo n mais 1, veja que a solução exata, né, depende aqui do valor na origem, xa. Mas a solução numérica não tem qualquer relação com essa solução exata, né? E aqui nós temos outras duas situações. Uma situação aqui ilustrada pela curva verde,
em que esse ponto XA, ele coincide, né, a origem aqui no instante inicial dos valores desse XA estão dentro desse domínio que resultará nesse valor de U em N mais 1, né, no tempo N mais 1. E uma terceira situação, ilustrada aqui nessa curva vermelha, em que a solução exata passa não exatamente pelo mesmo domínio aqui ilustrado aqui pela essa área cinza, mas passa por outros pontos, né, de dentro desse domínio, garantindo então que a solução aqui neste ponto seja dependente dos pontos que são definidos dentro do domínio de dependência. Então, a condição para que haja convergência é que a curva que mostra que a solução exata passe por dentro do domínio de dependência da solução numérica. Essa é a condição necessária para a convergência. Né? E vimos que, para que isso aconteça, quando a gente compara, então, a solução numérica com a solução analítica, nós chegamos nesta expressão, relacionando o passo de tempo, o espaçamento de grade e a velocidade com que o fenômeno se desloca ou se propaga dentro do domínio. Para que isso seja possível, para que essa relação seja possível, que haja convergência da solução, a gente viu que é necessário que haja estabilidade da solução, né? E a garantia que para que haja estabilidade é esta relação. C ΔT sobre ΔX tem que ser menor ou igual a 1. De onde saiu isso? Da comparação entre a inclinação das curvas, né? É o coeficiente angular das duas curvas. No caso numérico vai ser ΔT sobre ΔX, né? E a gente viu que no caso analítico é 1 sobre C. Quando a gente relaciona essas duas coisas, a gente chega nessa relação aqui, que é a relação conhecida como relação de CFL, né? E nós vimos também, pelo teorema fundamental de Lex-Richtmeier, que a instabilidade é uma condição suficiente para garantir a convergência. Então, as duas coisas estão conectadas. Vimos também 3 métodos para análise da estabilidade, né? Eu coloquei aqui a instabilidade, mas né, estabilidade ou instabilidade, tanto faz. O primeiro desses métodos, o método mais simples, eu acho, é o método direto. Vimos um método da energia e também um método de von Neumann, tá? O que nós veremos nessa aula são alguns aspectos relativos ao comportamento da solução numérica, que resulta num efeito que a gente chama de dispersão computacional, tá? É um efeito puramente numérico, ele não tem significado físico, mas acontece quando a gente analisa a evolução da equação da advecção, a gente verifica, né, esses comportamentos que são relativamente estranhos, ou que podem ser identificados na solução como ruídos. Muito bem. Nós já vimos nas aulas anteriores a forma linearizada da equação da advecção, né? du dt mais c du dx é igual a 0, e unidimensional, né, para facilitar a nossa vida. Essa equação, ela tem solução, ela pode ser representada matematicamente por uma solução harmônica, né? Através de um único harmônico, de tal forma que U, que é uma função do espaço e do tempo, pode ser representado por essa relação, né? Eu tenho aqui um U que depende apenas do tempo, vezes alguma coisa que tem dependência no espaço, né? E nós vimos que uma das formas para representar essa solução é na forma de exponencial, e na i kx, né? A gente tem, então, nessa situação, uma equação que, se vocês lembrarem, quando nós estudamos a equação do oscilador, é exatamente a mesma equação. Por quê? Porque a equação de advecção, ela é uma equação de onda também, né? Então, veja que isso está escrito numa forma um pouquinho diferente, mas, na verdade, é exatamente a equação do oscilador, né? A única diferença aqui é que eu estou usando, ao invés de utilizarmos aqui a frequência, que eu chamei de ômega lá, eu estou definindo aqui esse valor K vezes C, que é o número de onda vezes essa velocidade de propagação. A gente vai ver mais tarde que é a velocidade fase, e também, dependendo do caso,
no caso da solução analítica, ela coincide com a velocidade de grupo também, né, dessas ondas. Mas quando a gente coloca a equação dessa forma, que é uma das possíveis maneiras de representar, né, esse Kc aqui, esse produto K vezes C, é a mesma frequência ômega que nós vimos quando nós resolvemos a equação do oscilador harmônico, tá? Então, o que é o ômega? É a frequência, tá? E esse C aqui, se nós invertermos a equação, que é igual a frequência dividido pelo número de onda, é o que a gente chama de velocidade de fase dessas ondas, tá? Significa o seguinte: ondas de todos os comprimentos de ondas são propagadas com a mesma velocidade de fase, tá? Essa função U, que é uma função de x e de t, do espaço e do tempo, ela vai ser transportada ou advectada, né, sem nenhuma mudança na sua forma. Na aula passada, inclusive, eu mostrei lá para vocês, quando eu passei isso no código para vocês. Quando a gente resolve analiticamente a equação da advecção, a gente consegue observar que aquela onda ela simplesmente se desloca, né, no espaço, sem sofrer nenhuma alteração na sua forma. Quer dizer, conserva energia, né, eu transporto energia, e esse transporte de energia é constante, ele né, não varia ao longo do tempo. Quer dizer, eu não tenho nenhuma mudança na forma dessa onda à medida que ela é deslocada no eixo x com velocidade constante c. Tá? Então, é isso que acontece analiticamente. Em outras palavras, a gente pode dizer que esse é um sistema em que não há dispersão. A energia ela se propaga de forma uniforme, né? Sem nenhuma modificação no seu padrão. Então, não há dispersão. Muito bem. Vamos considerar agora uma situação um pouquinho diferente, que veja que o que nós falamos até agora é sobre a solução analítica, tá? Então, no ponto de vista analítico, não houve qualquer dispersão. Mas, se a gente fizer uma aproximação aqui para tratar a equação da advecção, como mostrado aqui nessa equação. Nessa equação, o que a gente tem é o seguinte: eu tenho aqui a derivada no tempo, eu mantive a derivada temporal, e no caso da derivada espacial, eu estou utilizando uma aproximação. Nesse caso aqui, uma diferença centrada no espaço, né? Por que centrada? Eu tenho aqui o ponto posterior, que é j mais 1, e o ponto anterior, que é o j menos 1, dividido pelo intervalo espacial aqui, entre essa diferença finita, né? Que é 2 ΔX. Eu estou representando de forma contínua e a derivada no espaço em diferenças finitas, tá? É a equação da advecção escrita de uma forma um pouquinho diferente. Essa equação, ela é uma equação que a gente pode chamar de híbrida, né, ou semidiscreta. Eu tenho uma derivada contínua e um esquema de diferenças finitas. É uma mistura das duas coisas. Então, se houver qualquer erro nessa equação, ele vai ser devido a qual dos termos? A diferença finita, certo? Quer dizer, esse termo aqui, ele não tem erro, tá? Então, uma vez que essa derivada temporal foi mantida, se houver um erro na equação 4, esse erro será exclusivamente em função da aproximação utilizada para a derivada espacial, ok? Lembrando que essa equação também tem solução na forma de um único harmônico, né? Então, no caso aqui de diferenças finitas, a gente pode escrever um pouco diferente da outra forma que nós escrevemos, né? Mas agora, então, o espaço para a gente, ele tem essa representação, J ΔX. Eu tenho, né, termos discretizados para representar o espaço. É isso que basicamente muda em relação à solução analítica, né? Neste caso, a nossa solução ela muda um pouquinho, né? Nós vimos já anteriormente, né, que a gente pode representar essa equação do oscilador, e quando nós representamos lá a nossa solução
analítica, né, na equação do oscilador, nós tratamos, né, essa solução na forma lá de senos e cossenos, né? Então, se a gente pegar um harmônico dessa solução, nós podemos verificar que esta é uma das possíveis soluções para essa equação. Então, a gente tem aqui o IK, e esse produto aqui entre parênteses, né, o C vezes o seno de K delta X, né, é essa razão aqui, uma das formas que eu tenho de representar esse produto, né, K vezes delta X, o número de onda vezes o comprimento, né, o espaçamento. E por que a gente coloca nessa forma? Porque esse produto K delta X, ele vai representar o quanto você consegue, numericamente, representar da onda física, né? Então, essa é uma das soluções, uma representação em termos de senos, né? Vezes esse espaçamento aqui, ou esse produto K delta X. Então, essa é uma das soluções, tá? Se nós compararmos com a equação 3, que é a forma analítica, a solução analítica, a gente vê que na equação 3 a gente tinha lá IKCU. E nessa daqui nós temos C seno de K delta X dividido por K delta X. É um pouquinho diferente, mas a forma dela é a mesma, né? A diferença é, neste caso aqui, a nossa onda não mais se propaga com a velocidade constante C, mas com uma velocidade de fase, que é dada por essa relação. Eu vou chamar isso aqui de C estrela, tá? Que é o quê? É esse produto. É o C vezes o seno de K delta X sobre K delta X. Um aspecto importante da velocidade de fase é que ela é uma função do número de onda, tá? Dependendo desse número de onda, ela varia, ou seja, ela não é constante mais. Ela tem uma variação em função do número de onda. Desta forma, essa equação de diferenças finitas no espaço, ela vai causar uma dispersão das ondas. Por quê? Para cada valor de K, eu vou ter um comportamento diferente, né? Isso gera o que a gente chama de dispersão computacional, tá? Em dinâmica, a gente estuda essa questão da relação entre a velocidade das ondas, em física também, né? E a velocidade de grupo. A velocidade de grupo é um aspecto que está relacionado com a propagação de energia. Ela representa a forma como que a energia se propaga num determinado fenômeno, né? E essa velocidade de grupo nada mais é do que a variação da frequência em função do número de onda, né? Eu posso escrever, então, dessa forma. CG, que é o que eu estou chamando de velocidade de grupo, vai ser d ômega dk. Né? Lembrando que ômega é a frequência K vezes C, né? Número de onda vezes a velocidade de propagação dessa onda. Então, olha só o que acontece no caso da solução analítica. Então, é simplesmente substituindo aqui, se a gente calcular, né, a derivada de ômega dk, substituindo aqui o valor de ômega, eu vou ter dkc sobre k. Só que C é uma constante, então ela sai da derivada, e eu tenho aqui o C vezes dk sobre dk, que é 1. Então, a velocidade de grupo na solução analítica é exatamente igual à velocidade de fase, certo? Significa que não tem dispersão, as ondas, né, a onda se propaga, né, essa energia se propaga com velocidade c. Olha o que acontece no caso da solução numérica, né? No caso da solução numérica, esse ômega que eu vou chamar aqui de ômega estrela, essa frequência modificada, continua sendo, né, o produto do número de onda vezes a velocidade de fase. Só que a velocidade de fase aqui ela tem esse formato. Então, Kc vezes o seno de K delta X, se a gente multiplicar isso daqui, K com K desaparece, no final eu tenho que esse ômega estrela, então vai ser dado por C vezes o seno K delta X dividido por delta X. Ok? Se nós calcularmos, então, a derivada, né? A derivada desse termo. Então, eu vou chamar isso de CG estrela também, para deixar diferente do outro CG. Vai ser a derivada do ômega estrela por K. Que eu posso escrever
nessa forma. Então, substituindo aqui o valor de ômega estrela, então é ddk de C, seno de K delta x sobre delta x. O C é constante, o ΔX é constante, então eu posso tirar os dois aqui da expressão, fico com esse termo, C sobre ΔX, ddk do seno de K ΔX. A derivada do seno é o cosseno. Então eu tenho C sobre ΔX, cosseno de K ΔX. ΔX com ΔX vai embora, de tal forma que a velocidade de grupo, do ponto de vista numérico, será dada por C cosseno de K ΔX. Então, veja, tem esse termo, né, de diferença. Enquanto a onda analítica se propaga com velocidade C, a solução numérica se propaga com velocidade de grupo C cosseno de K ΔX. Ou seja, é uma função do número de onda. Para cada número de onda, para cada onda dentro do sistema, eu vou ter um comportamento diferente. Por exemplo, se a gente considerar a onda, a onda 4 ΔX, né, o L, o tamanho da onda 4 ΔX. O que vai acontecer? Nesse caso, o K, que é o número de onda, né, é dado por 2π sobre L, é só substituir o valor do L, né? 2π sobre 4 ΔX é o valor do K. Nesse caso, olha o que acontece, que interessante. K ΔX vai ser 2π sobre 4 ΔX vezes ΔX, que resulta em 2π sobre 4, que é igual a π sobre 2, né? K ΔX igual a π sobre 2. Cosseno de π sobre 2, que é zero. O que significa? A onda 4 ΔX é estacionária, tá? Isso é específico para essa onda, 4 ΔX, ela é estacionária, não se propaga. Por outro lado, o que acontece se eu tiver uma onda 2 ΔX? No caso da onda 2 ΔX, e a gente sabe que 2 ΔX é a menor representação possível, né, de um fenômeno, esse K é igual o K ΔX é igual a π. É só substituir os valores, fazer a continha, vai chegar que esse valor é igual a π. Então, nesse caso, a velocidade de grupo, que é igual a C vezes o cosseno de π, é igual a menos C. Olha que interessante. Vocês já viram esse resultado lá na resolução do exercício. Quando a gente faz a propagação da onda, a gente vê um trenzinho de onda se propagando no sentido contrário. Se vocês analisarem, vocês vão ver que todas as ondas com comprimento entre 2 ΔX e 4 ΔX terão velocidade de grupo com sinal contrário à velocidade de fase, né? Graficamente, a gente pode ver isso mais ou menos assim. Aqui nós temos a onda 2 ΔX, então está aqui π, né, o valor de π. Isso daqui é K ΔX, esse eixo X é K ΔX, tá? Então eu fiz aqui para diferentes valores de K ΔX. Então aqui eu tenho a onda 2 ΔX, que é o π, né? No caso da onda 2 ΔX, ó, a velocidade de fase da onda 2 ΔX, ela sai aqui do valor 1 e vai caindo até o valor 2 ΔX ou ao valor π. Então esse é o comportamento da velocidade de fase para os diferentes valores de K ΔX. Aqui a gente tem um momento, né, em que eu coloquei a seta no lugar errado. O valor da seta devia estar aqui, ó. Esse é o valor da onda 4 ΔX, né, que é π sobre 2, está aqui, ó. O valor da velocidade de grupo, nesse caso, é igual a zero. E para a onda 2 ΔX, eu tenho o valor menos 1 aqui da velocidade de fase, né? Então, esse é o comportamento que a dispersão computacional causa. Veja, eu tenho todos esses valores aqui para os diferentes comprimentos de onda possíveis dentro do nosso domínio. Então, quando a gente começa a fazer a propagação dessa onda lá no sistema, vocês vão ver que tem aquelas várias ondinhas que vão se propagando à medida que você desloca o sistema. Então, isso vai acontecer principalmente nas ondas curtas, nas ondinhas mais curtas. Muito bem.
Uma outra análise que é importante da gente fazer é a seguinte: se a gente fizer o gráfico de ômega e ômega estrela versus o K delta X, né? Então, olha só que interessante. Na solução analítica, que está representada aqui por essa curva laranja, eu tenho que o ômega é Kc. Ou seja, eu tenho um único valor, né, que representa essa curva, né? Então, eu tenho aqui uma reta. À medida que eu aumento o K delta X, né, eu tenho o mesmo comportamento, ele é mais ou menos constante. Eu tenho um único valor que representa um único valor de K que fornece o valor de ômega. Agora, olha que interessante o comportamento de ômega estrela. No caso de ômega estrela, olha o que acontece. Essa é a curva que representa o ômega estrela, tá? Essa curva azul aqui. Nesse caso, imagine que eu quero representar um valor de ômega estrela aqui nesse eixo em azul. Então, vamos escolher aqui esse valor de ômega estrela representado aqui por essa linha vermelha, né? Veja que para ômega, eu tenho um único valor que me dá, que me fornece, sei lá, aqui 1, não lembro quanto que eu fixei acho que 0,75, alguma coisa assim. 0,075, se eu não me engano, foi o que eu coloquei aqui. Então, para ômega, eu tenho um único ponto que fornece esse valor. Para ômega estrela, eu tenho, na verdade, 2 pontos que fornecem esse mesmo valor. O primeiro desses pontos, né, que eu chamei aqui de K1 delta X. Lembrando que essa reta aqui é a reta, o eixo X representa K delta X. K vezes delta X. Eu não sei qual é o valor de K aqui exatamente, eu coloquei mais ou menos na metade aqui, tá? Só para a gente ter alguma referência. Então eu escolhi esse valor K1 delta X, que fornece a solução de W estrela neste ponto. Só que esse outro valor, que eu chamei de K2 delta X, também fornece esse mesmo valor a ômega estrela. Então eu tenho 2 valores de K delta X fornecendo o mesmo valor ômega estrela. Tá? E esse é o problema da solução numérica. Esse é o problema principalmente nas ondas mais curtas. Numericamente, K1 delta X é solução. Está aqui, ó. K1 delta X fornece um valor de W estrela. Só que K2 delta X também é solução. E o K2 delta X a gente pode escrever da seguinte forma. Ó. Veja que o K2 delta X nada mais é do que o π menos o K1 delta X. Tá? Então, K1 delta X é solução e K2 delta X, que é igual a π menos K1 delta X, também é solução. Tá claro aqui na figura que K2 delta X é igual a π menos K1 delta X? Né? É só olhar aqui, tá? Fica bem clara essa diferença. O que acontece, então? Quando a gente faz o delta X tender a zero, olha só que interessante. Temos que o K delta X tende a zero. Por quê? Delta X tende a zero, esse número de onda aqui tende a zero. Tá? Significa o seguinte, K1 delta X tende a zero. Isso representa o que a gente chama de modo físico. Isso é o que se espera do ponto de vista físico. Né? À medida que delta X tende a zero, o produto K1 delta X tende a zero também. Só que, olha o que acontece no caso do K2. Né? No caso do K2, quando o delta X tende a zero, essa relação aqui tende a π. Né? Então, eu tenho uma defasagem de π aqui. Essa solução representada por uma defasagem de π é o que a gente chama de modo computacional. E ele se manifesta de diversas formas na solução. Se a gente for tratar de forma completa, do ponto de vista analítico, nós já vimos, né? Como é que a gente resolve analiticamente isso? Que é uma função de x de t, vai ser o produto, né? Alguma coisa
que depende do espaço, vezes a outra coisa que depende do tempo, né? Várias maneiras de mostrar isso, né? Eu posso usar aquele método de separação de variáveis, enfim, tem várias formas de mostrar isso. Mas a gente sabe que esse u de x, né, é representado por uma expressão que depende da condição inicial. Como é que a gente define essas coisas? Definindo qual é a condição inicial. Então, o valor na condição inicial eu estou chamando de u0, né? É a amplitude no momento inicial. Então, de forma que esse u de x vai ser esse valor de amplitude no tempo inicial vezes essa expressão que define a variação no espaço, que é na ikx. Se a gente substituir esse u de x aqui nessa equação, a gente chega na solução desejada, né, na solução geral, que é dada, né, por esse produto, que a gente pode reescrever e chegar na forma que a gente já conhece da equação da advecção, solução analítica da solução da equação da advecção, que nos fornece a curva característica. X menos CT é um valor, a gente já sabe, é um valor constante. Então, essa é a solução geral do ponto de vista analítico, nós já vimos várias vezes isso daqui. Do ponto de vista numérico, o que, que acontece? Primeiro, eu tenho duas soluções que são possíveis. A primeira é o modo físico. O modo físico é muito parecido com a solução analítica, né? Então, só escrevendo de uma outra forma, eu estou, em vez de representando o u de x e t, estou representando o u no ponto j no tempo t. Mas é questão de notação, né? Lá eu tinha o u que dependia de x, aqui eu estou escrevendo o u de j, mas a solução é exatamente a mesma. Então eu tenho uj vezes e na menos i ômega t. Só que esse u de j, né, é uma função aqui agora não mais de kx, mas de j delta x. E eu estou pegando, né, essa primeira solução que é dada pelo modo físico, k1 j delta x. Substituindo, então, esse valor aqui na expressão aqui de cima, nós chegamos nessa relação que, reescrevendo, dá uma forma muito parecida com a solução analítica, né? A gente tem aqui o u de j em t, dado pelo valor de u no instante inicial, que eu estou chamando de u0, e na ik, no caso aqui, k1, que é o que a gente selecionou como modo físico, né? J delta x menos CT. Então, essa é a curva característica, seria o equivalente à curva característica na solução numérica. Então, essa seria a solução geral do modo físico. E o modo computacional? O modo computacional, vou fazer a mesma coisa. Então, vou substituir aqui, né? O de jt, o j e na menos i ômega t. E agora eu vou pegar a solução do K2. No modo físico, eu escolhi o K1, no modo computacional, eu vou escolher o K2. Então, o 0e na IK2, J delta x. Exatamente o que eu coloquei aqui, só mudei o valor do K. Substituindo isso, então eu tenho o J de t, vai ser o 0 e na menos i ômega t, vezes e na IK2, J delta x. Lembrando que K2 é o quê? Π menos K1 delta x. Se eu substituir esse valor de K2 aqui, eu chego nessa expressão. Então, o 0e na menos i ômega t, e na ij, π menos K1 delta x. Se a gente reescrever isso, né? Fizemos aqui a multiplicação, e na ij π, e na ij menos K1 delta x, separando esses dois termos. Coloquei aqui separado os dois. E reescrevendo essa equação, a gente chega na solução final aqui, que é dada pelo seguinte, e na ipj vezes o 0 e na menos ik1 j delta x mais ct. Então eu tenho, além dessa solução, que é a solução mais próxima aqui da solução analítica, eu tenho essa outra coisa que aparece aqui, inclusive com sinal contrário, tá certo? Com sinal contrário. Esse é o problema da solução numérica, tá? Esse é o problema da solução numérica.